com uma notícia que foi dada no meio da tarde pelo Yuri Pita e é por isso que ele vai voltar aqui para falar com a gente sobre isso. A Prefeitura de São Paulo decidiu conceder passe livre no transporte municipal da capital paulista neste domingo, durante o segundo turno das eleições. Em pelo menos outras 19 capitais, como Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte, a medida também estará em vigor. Yuri trouxe em primeira mão para a programação da CNN Brasil. É claro, você destaca esse peso, porque se a gente lembrar, no primeiro turno, não foi liberada a catraca nos ônibus para a eleição. Foi feito um reforço no número de ônibus circulando para que ninguém ficasse esperando tanto tempo nos pontos. Agora, imagino que esse reforço deva continuar ou não, mas pelo menos a catraca vai estar liberada, certo, Yuri? É isso, Márcio. Foi uma decisão tomada pelo prefeito Ricardo Nunes na tarde de hoje e comunicada. A gente conseguiu trazer a informação em primeira mão aqui na CNN, quando o prefeito se encaminhava para uma reunião em que estavam não só representantes do setor de transportes aqui da capital paulista, mas também alguns políticos, como a deputada Tabata Amaral, a deputada eleita e vereadora Érica Hilton, que fizeram parte de uma mobilização da sociedade civil por esse passe livre. E o que aconteceu? Por que o prefeito tomou essa decisão? Segundo me informaram, porque havia esse respaldo jurídico dado pela decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando os ministros decidiram que não haveria nenhum tipo de abuso de poder político ou econômico para os governantes que decidissem dar a gratuidade no transporte público durante o dia de votação no segundo turno, e também uma questão orçamentária, uma possibilidade de se fazer isso com os recursos financeiros da prefeitura. E como você disse, de fato, São Paulo, uma cidade que não tinha histórico de passe livre em eleições, ao contrário de outras cidades que têm legislação determinando algo desse tipo. Porto Alegre, por exemplo, que foi uma das cidades em que houve polêmica no primeiro turno, tinha uma legislação que previa a gratuidade, que foi modificada pela Câmara Municipal de Vereadores. E depois, por decisão do próprio prefeito, ele acabou voltando com essa modalidade. E o que é importante a gente deixar claro é que esse é um tipo de medida que atende a todos, para que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de voto, e aí fica a critério de cada um. No caso aqui de São Paulo, Márcio, é importante a gente lembrar que a tarifa custa R$ 4,40, ou seja, ela é mais cara do que a multa a ser paga para a Justiça Eleitoral, caso alguém deixe de votar e não se justifique no dia da votação. Caio, como é que você enxergou essa decisão? Você nos trouxe a informação no primeiro turno de que não teria liberação de catracas, mas sim um reforço no número de ônibus circulando. Agora vem essa notícia. Márcio, o prefeito Ricardo Nunes indo na onda da maioria dos prefeitos de capitais, né? Pela nossa contabilidade aí já são 19 e, de certa maneira, as principais cidades, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Salvador. Então ele acaba, na minha leitura, é isso, né? Seguindo, respaldado por uma decisão, até uma orientação do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que não havia no primeiro turno, né, uma decisão assim, ele acaba indo meio que nessa onda que virou para este domingo. E ratificada, né, pelo Supremo, né? Isso, o exatamente. Ratificou. Sim. E acho que está certo também, o que a gente já falou isso na semana passada. Por que a gente toma essa decisão na semana do segundo turno? Por que a gente toma essa decisão? Por que a gente começa a pensar nisso na semana que vai haver a abertura das urnas e não já pensa no dia da eleição, abre-se, libera-se catraca ou não? Por que isso não está definido? Esse é o ponto que o Felipe sempre coloca. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu vou jogar para ele depois exatamente sobre isso. Tem um problema aí que vários advogados que atuam na área eleitoral apontam, que é, até então, a jurisprudência, o entendimento do TSE e dos TREs era de que o artigo 302 do Código, que não permite a realização do transporte gratuito em dia de eleição, nem de alimentação, que isso constitui abuso de poder político, né? Então, vários advogados ficaram preocupados porque acreditam que é uma decisão casuística, ou seja, que foi tomada nesse momento, lógico, com a melhor das intenções em tese, né, que é para que as pessoas tenham acesso ao local de votação, mas que daqui em diante, né, daqui a 2 anos, prefeitos, enfim, quando a gente for falar de outros tipos de eleição, que vai voltar julgamentos que já aconteceram, isso está bem posto no TSE, em que prefeitos, especialmente, foram caçados por abuso de poder político,
porque forneceram transporte municipal gratuito. Então, de fato, seria interessante que todas essas decisões tivessem sido tomadas bem antes do pleito. Passa um ar de casuísmo, né? De que está se metendo no jogo no meio da partida, né? Enfim, eu acho isso complexo, mas provavelmente vai dar problemas para prefeitos e candidatos nas eleições futuras.